Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Interpretar os sinais do reino. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus para tentá-lo. Pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: Ao pôr do sol, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adultéria busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. O fermento que corrompe. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreenderam, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Não compreendem que eu não estava falando de pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguém diz que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, e Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, e tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo como o seu reino. Os fariseus e saduceus não sabem ver os sinais dos tempos, isto é, tudo aquilo que indica a presença do reino de Deus. Essa presença está clara na pessoa e atividade de Jesus, que cura as doenças e sacia a fome das multidões. Curar e alimentar são sinais já descritos no Antigo Testamento, como sinais da chegada do Messias. Quanto ao sinal de Jonas, com as suas doutrinas, os fariseus e os saduceus manipulavam o povo, a fim de conservar o poder e continuar a exploração. Jesus adverte os discípulos:
para essa opressão disfarçada em religião não seja assimilada por eles. Pedro é estabelecido como fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essas comunidades, a autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é Messias triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixa de ser Pedro para ser Satanás. Pedro será verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes em que se baseiam as autoridades religiosas do seu tempo.